E aí, pessoal, tudo certo? Pessoal, a gente está gravando uma série aqui de vídeos de contraceptivos. A gente está falando de prós e contras de cada um deles, para quem usar, quais são as aplicações, quanto tempo dura. Então, acho que é um vídeo bem legal. E hoje a gente trouxe o Implanon. O Implanon, um método que o SUS tá apresentando aí para todo mundo, que são os implantes subcutâneos. Então, se você quer saber um pouco sobre o Implanon, alguns prós e contras, então vem aqui com a gente e bora pro vídeo. Legal, pessoal. A primeira coisa que eu queria falar, a gente não tem nenhum tipo de conflito de interesse, né, sobre todos esses métodos. A gente usa o nome Implanon porque realmente é o que está no mercado, né? A gente chama esses contraceptivos de dispositivos subdérmicos ali, subcutâneos, para aplicação, para o uso de contraceptivos. Então, quem assistiu alguns outros vídeos nossos sabe que a gente fala um pouco sobre todos os hormônios por todas as vias. Então, basicamente, quando eu falo em aula, isso a gente é, fala o seguinte: existem basicamente dois tipos de contraceptivos, os hormonais combinados, tirando todos os que não são hormonais, né, os preservativos, os dispositivos sem hormônios, mas os que são hormonais, eles basicamente têm dois tipos de apresentações. Tem os que são combinados, ou seja, com estrógeno e progesterona, e tem os contraceptivos que são só com progesterona. Então, Luiz, vamos começar a falar do Implanon. O Implanon é um contraceptivo que é só com progesterona. Ele basicamente ele é um dispositivo que é aplicado aqui no subcutâneo, né? Eu estou com uma listinha de coisas do que falar aqui para não esquecer nada, mas basicamente a gente coloca ele normalmente aqui entre o bíceps e o tríceps, então o local de colocação entre o bíceps e o tríceps, desse sulco entre os músculos, pode ser colocado na face interna do braço ou externa, mas na grande maioria das vezes a gente coloca ali na parte interna. Eu tive algumas pacientes que tiveram desconforto, mas podem inclusive ser colocados em outros lugares, mas normalmente é o lugar onde a gente coloca. Ele vem acompanhado de um aplicador, ele mudou um pouco a forma do aplicador nos últimos anos, e ele basicamente, a gente abre um caminhozinho ali, bem embaixo da pele mesmo, do que a gente chama de subcutâneo, subdérmico, mas subcutâneo, e aí a gente coloca esse dispositivozinho. É um dispositivo pequeno, que é colocado, e ele vai liberando a progesterona ali, o hormônio, na circulação por um tempo prolongado. Quanto tempo, Luiz? 3 anos. Então, o Implanon, quando ele é colocado, ele fica por 3 anos. Então, esses contraceptivos, eles são contraceptivos que são de período mais prolongado. Então, não são para as pacientes que querem engravidar daqui 5, 6 meses, porque ele vai ficar 3 anos. Beleza? Bom, Luiz, agora vamos falar um pouco das coisas boas, depois a gente fala um pouco das coisas ruins, tá bom? A primeira coisa, então, só para resumir, ele é um contraceptivo de progesterona, ele é colocado embaixo da pele, e agora vamos falar de algumas outras vantagens. Primeira vantagem, eficácia. A eficácia dele é muito alta, porque a gente brinca que todo contraceptivo que não depende muito da paciente tem uma eficácia um pouco maior. Os contraceptivos hormonais bioral, que tem vários tipos no mercado, eles basicamente têm uma eficácia real, não teórica, mas real, mais baixa do que o Implanon. Por quê? Porque isso depende um pouco da paciente. Se a paciente toma no mesmo dia sempre, se ela não tem nenhum problema de saúde, nenhum problema de absorção gástrica, isso diminui um pouco a eficácia da pílula. Beleza? Não depende. Então, qual é a eficácia? É muito próxima ali de 99,8% de chance de sucesso. E isso é uma outra coisa. A gente não consegue encontrar nenhum contraceptivo que tem 100% de eficácia. Não tem. Por quê? Porque existem falhas no método, existem outras coisas que podem acontecer até na colocação, lotes e outras coisas que podem acontecer. Beleza? Então, vantagens. A duração dele é longa. A outra coisa, não depende da paciente. Uma vantagem super importante, que é uma vantagem médica: quando você usa contraceptivos que não são pelo trato gastrointestinal, você poupa o que a gente chama da primeira passagem hepática. Então, quando você toma um contraceptivo que ele vai para o estômago, ele é absorvido ali no intestino, né, e tem basicamente os locais específicos para absorção, e ele passa por uma circulação chamada porta hipofisária, ou em circulação portal, vai para o fígado, e o fígado metaboliza um pouco através desse citocromo P450 e tira um pouco dessa dosagem de hormônio da circulação. Por isso que os contraceptivos hormonais têm, às vezes, uma dose um pouquinho maior para essa primeira passagem hepática. E isso está associado a vários outros problemas: as pessoas que bebem muito, ou as pessoas que têm problemas hepáticos,
assim por diante pode ter uma dose diferente do que seja uma dose ideal, beleza? Então tá bom, a não passagem da primeira passagem hepática, né, a absorção do trato gastrointestinal, a alta eficácia não depende da paciente. Uma outra coisa super interessante, que aí entra um pouco aqui nas vantagens também. Bom, já falamos de esquecimento, os pacientes que esquecem muito, e uma outra vantagem é efeitos colaterais do trato gastrointestinal. Um dos principais efeitos colaterais são, por exemplo, os pacientes podem ter dor no estômago, as pacientes podem vomitar quando tomam comprimido, ou podem ter alguma doença inflamatória intestinal, por exemplo, como diarreia, aumentar o trânsito intestinal, e isso pode mudar um pouco a dose dos hormônios na circulação. No Implanon nada disso acontece, né, porque não tem ali a passagem no trato gastrointestinal, beleza? Algumas desvantagens. O custo pode ser considerado uma desvantagem, né? O Implanon não é um contraceptivo barato, apesar de agora estar sendo distribuído no SUS, que é uma coisa muito boa, mas a gente sabe que o SUS nem sempre, nem nunca, né? Pode ser que isso acabe, mude o método. Então precisa pensar um pouquinho nisso. Uma outra vantagem bem importante, as pacientes, ele pode ser usado durante a amamentação. Então, como ele só tem progesterona, a paciente que está amamentando pode usar. Então, ele é um excelente contraceptivo para usar no SUS na paciente que acabou de ganhar o nenê. E ela vai ficar por um período muito prolongado, por pelo menos 3 anos, o que seria o ideal ali entre uma gravidez e outra, quando a paciente quando ela propõe ali, ou você está se preocupada com a próxima gestação. Então, ele basicamente é um contraceptivo de não 5 anos, de 3 anos. Ele é de fácil colocação, porque ele tem um aplicador e ele pode ser usado durante a amamentação. Então, isso faz com que o método Implanon seja um método excelente ali para colocar no SUS, beleza? Uma outra vantagem, ele é reversível. Então, ele dura 3 anos, mas ele é facilmente removível se necessário. Ele basicamente, você precisa ali fazer um pequeno procedimento. Então, isso pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem. O contraceptivo hormonal via oral, por exemplo, se você parar de tomar, está tudo resolvido. O Implanon, ele é reversível, mas ele precisa de um pequeno procedimento médico. Então, o médico vai ali, ele aperta com uma ponta do dedo ali para ele levantar, faz um pequeno cortezinho ali, às vezes muito pequeno, com bisturi, às vezes, faz um botãozinho de anestesia e ele consegue retirar com muita facilidade. Não precisa de hospital, não precisa de nada disso. Procedimentos simples podem retirar o Implanon, beleza? Bom, já falamos da reversibilidade, já falamos da amamentação, já falamos do custo. Eu acho entre vantagens e desvantagens a gente já falou de todas elas. Uma desvantagem que todo vídeo de contraceptivo deve ter é não proteger contra doenças que passam pelo sexo. Então, quase todas as tabelas de contraceptivo hormonais, excluindo o preservativo, eles não protegem contra a DST. Eu acho que isso é meio chovendo molhado, né, para quem está assistindo o vídeo, mas vale a pena a gente sempre pontuar. Ele não protege com doenças que passam pelo sexo. Já falei um pouquinho do custo e já falei de algumas outras coisas. Legal. Então agora eu vou terminar com a minha opinião. Eu acho que vou terminar o vídeo com a minha opinião. Acho que a minha ideia era trazer um pouco de informações sobre o Implanon. Eu nem vou falar um pouquinho da marca, nem nada disso, porque não é a ideia, né? A ideia aqui para vocês não é falar de marca. Mas eu queria apontar todas essas coisas. Luiz, o que você acha? Eu gosto bastante do método. Eu vejo como uma principal desvantagem os spots que podem dar. Por isso que eu não coloco de cara nas pacientes. Eu realmente faço ela usar uma progesterona de uso contínuo, que se ela não tiver muito spot em ela também, muito escape, ela provavelmente não vai ter com Implanon. Então, por que eu gosto do método? Porque não passa pelo fígado, você tem um procedimento ali, mas ele tem 3 anos de duração. Os custos são acessíveis, mas se você fizer um cálculo é muito próximo do que você vai gastar ali de pílula via oral. Então, eu gosto bastante do método. O que eu não gosto muito? Esses escapes, que podem ser frequentes, então você precisa testar. E algumas pacientes não querem fazer nenhum procedimento com cicatriz. Então, pacientes que formam muito queloides, por exemplo, podem ter cicatriz na colocação, inclusive na colocação e inclusive também na retirada. Então, como todo método contraceptivo não é para todo mundo, a gente sempre realmente tem que adaptar o melhor método para as pacientes. E eu acho que o Implanon é uma dessas opções. E agora estão surgindo os outros chips, que são chips que vieram a partir do Implanon. O Implanon não é absorvível, né? Eu fiquei esperando no mercado 10 anos
surgiu um implanon de 3 anos absorvível, como são os chips hoje, com gestrinona, por exemplo, e não surgiu. Acho que a indústria não quis fazer. Mas se tiver alguém da indústria aí me assistindo, faça um implanon absorvível, porque eu acho que vai vender horrores se você não precisar tirar ele depois. É óbvio que não é tão simples, senão a indústria já tinha feito. Né? Não é tão simples manter o hormônio ali por 3 anos. Mas talvez um implanon uno, um implanon de 1 ano, a gente tem feito isso com chips de gestrinona por 1 ano, talvez seja uma coisa para a gente pensar. Beleza? Valeu, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que está por aqui. Obrigado pelo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço. Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Pessoal, gravei um vídeo agora, esqueci de falar 2 coisas da minha listinha aqui. Primeiro, qual é o hormônio do implanon, né? O etonogestrel, essa progesterona que a gente comentou no vídeo todo. E a segunda coisa que eu esqueci de falar é que é produzido pela Organon Internacional. E a Organon mudou um pouco ali o aplicador, o nome, né, desses 68 miligramas de etonogestrel. Beleza? Passei aqui só para dar essa última informação. Valeu, pessoal.